Agradecer aos trabalhadores da casa, a alegria, a honra que eu sinto agora de trazer para vocês um tema, não com a intenção de ensinar ninguém, simplesmente partilhar algumas experiências que nós temos, como espíritas. E quando eu pensei no tema, eu pensei de imediato em caridade. Eu ficava imaginando, mas caridade, a gente muitas vezes fala nisso de uma maneira tão superficial. E busquei, junto com a espiritualidade, uma experiência, alguma coisa que mostrasse concretamente o poder da caridade aliado ao amor. E aí me peço para vocês essa liberdade de trazer um tema que foi me sugerido por Miguel Luiz, meu mentor, e é uma história muito bacana. E ontem, quando eu estava comprando livros, e é interessante como as coisas acontecem, quando a Ana Paula me apresenta o livro Paulo e Estevão, eu abro ele na página, e a primeira frase que me vem é esta: aliás, sem cooperação não poderia existir amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. O amor e a caridade. Há um equilíbrio nessas duas coisas. Então hoje eu trago uma história que aconteceu no ano de 1935, com um jovem de nome Joaquim, na cidade de São Paulo. E ele, como todos os jovens naquela época, como é hoje, gostava muito de festas, enfim, gostava de se divertir como todos os amigos. Mas ele tinha uma diferença importante. Enquanto os amigos diziam assim: eu quero me divertir, eu quero casar, quero namorar, ele dizia: eu quero me divertir e só vou casar no dia que encontrar a minha alma gêmea. E aí vocês me perdoem eu falar aqui em alma gêmea, que há uma diferença, nós espíritas acreditamos em almas afins, mas Joaquim não era espírita, então ele brincava e dizia: quando encontrar minha alma gêmea, vou casar. E os amigos davam risadas: que alma gêmea, nada, tu vai ficar solteiro pro resto da vida. E ele nem se importava. E assim foi acontecendo, os amigos foram casando, e Joaquim ali feliz da vida, com 20 anos, já era 30 anos e não tinha casado ainda. E um dia, Joaquim, como tocava violão e cantava, era muito alegre, continuou na sua vida e muito famoso na cidade, A mãe dele se preocupava muito com essa questão e até organizava alguns chás na casa para ver se o Joaquim se despachava, Ele, muito sério, recebia todo mundo e continuava feliz ali, Era uma preocupação para a mãe dele. Mas um dia Joaquim vai numa festa, depois de terminar de cantar na última música, ele olha, bem na sua frente está sentada mais uma mulher linda. E agora os homens que estão aí me ajudam. Imagine uma mulher linda. Na verdade é melhor os homens não pensarem nisso. As mulheres sabem o que é mulher linda mesmo. Mas então vocês imaginem uma mulher linda sentada ali na frente. Aquela chega a dar raiva em vocês de tão linda que é a mulher. Era essa que o Joaquim viu. E o coração dele acelerou. E aqui no peito dele veio uma luz enorme. E ele desceu no palco e disse: eu vou lá conversar com ela. E quando ele chega perto, trava as pernas, a garganta, não é assim? A garganta fica seca. E ele ficou ali olhando para ela e ela estendeu a mão e disse: muito prazer, Joana. E ele: Joaquim. E ela disse: muito bem, Joaquim, que diferente, o nome. E aí riram bastante e tal. E aconteceu que naquele momento brotou aquele amor fantástico. E ele perguntou para ela, mas o que faz uma mulher tão linda assim, sozinha, solteira? E ela deu um sorriso e disse: estou procurando minha alma gêmea. Ele disse: prazer, alma gêmea. E aí sorriram de novo, e foi muito maravilhoso. E agora as meninas aí sabem, foi um namoro muito fantástico, com flores, jantares. E como ele tocava violão, meia-noite ele pegava o violão, ia lá para frente da casa de sua amada e cantava. Era um show, saía vizinho gritando, senhora idosa prometendo matar-lhe a pancada com as suas bengalas, e ele ali, a Joana achando fantástico, aquilo maravilhoso. Só os apaixonados acham que é maravilhoso, Incomodam todo mundo com essas histórias, mas eles ali achando maravilhosamente fantástico. E o tempo foi passando, e um dia resolveram casar. Enfim, Joaquim e Joana iam casar. E eles foram até a paróquia, e a Beata, que cuidava da secretaria, se espantou e viu o Joaquim, o solteiro mais famoso daquela cidade, casando. Entrou correndo para a paróquia dentro
E lá dentro de um quarto estava um padre muito idoso, já recebendo extrema-unção de outro padre. E ela abriu aquela porta assim e disse: Padre, Joaquim está aqui, quer casar. E o padre ali recebeu a extrema-unção, parece que levou 1000 passes na hora e levantou da cama. Quer? O Joaquim, o filho da dona Nenê, vai casar? Sim, esse mesmo. Como por um milagre o padre levantou e disse: não, esse eu faço questão de casar. Como aquele jogador que vai fazer aquele gol lá no último minuto de jogo, se levantou como um milagre. E foi lá, conversou com o Joaquim, marcaram o casamento, e a igreja encheu, foi fantástico, né? Tinha até gente pendurado na janela olhando aquele momento histórico, né? Afinal de contas era o solteiro mais famoso naquela cidade. E a cerimônia foi muito linda, casaram, enfim. E Joaquim e Joana não eram ricos, né? Eles tinham algum dinheiro, enfim, e conseguiram comprar um pequeno sítio longe da cidade, onde eles vinham toda a cidade. Construíram a casa os dois. Às vezes os amigos se reuniam, vinham lá, ajudavam eles a construir, plantaram suas árvores, seus pomares, construíram uma grande varanda, colocaram uma cadeira de cada lado e fizeram um juramento que todos os dias, quando estivessem em casa, estariam ali sentadas de mão dada, olhando aquela paisagem, né? E assim foi. E eles sentavam, e Joana pegava na mão dele, olhava nos olhos e dizia: Joaquim, eu te amo. E ele dava aquele sorriso, ele era muito sorridente, e dizia: eu também te amo. E assim foi, uma vida muito feliz. Não tinham a oportunidade de ter filhos, mas eram felizes mesmo assim, porque o amor possibilita isso. O amor verdadeiro, puro, né? Ele proporciona isso. E assim passou 40 anos daquele amor fantástico. E ele sempre com aquele hábito de sentar já idosos, ela pegava na mão dele, olhava assim e dizia: seu velho chato, eu te amo, né? Porque daí vai mudando conforme o tempo. E ela dizia, ele dizia também: sua velha chata, eu também te amo. E sorria, né? Era muito feliz. E um dia, né, numa tarde de inverno, Joana pega na mão dele, olha no fundo dos olhos e dá um suspiro. Ela desencarnava naquele momento. E foi uma emoção muito grande, porque Joaquim se atirou nos pés da sua amada, pegou nas mãos e chorou lágrimas de dor, lágrimas de quem morria naquele momento junto com a sua amada. É um sentimento impossível de descrever, porque só quem ama é capaz de sentir. E naquele momento, né, da vida de Joaquim, o mundo se desfazia. Nunca mais Joaquim sentiu aquela alegria, aquele amor que sentia no peito. Porque quando se perde, né, o seu grande amor, se perde o chão, se perde tudo, porque se viveu só para aquilo. E assim Joaquim permaneceu numa lenta agonia durante um ano, e sempre com aquele hábito de sentar naquela cadeira, olhando aquela cadeira vazia, permanecia ali sentado. E um dia, por uma coincidência, uma voz fala no ouvido: Joaquim. Ele se espantou: levanta daí e vai até a cidade. E ele não conseguiu resistir de tão forte que era aquele comando. Levantou, pegou o carro e foi. E a voz ia dizendo: dobra aqui, dobra ali. E ele foi, e ele indo. Uma hora ele parou e desceu do carro e disse: meu Deus, velho, né? Triste, agora louco, né? Que triste fim eu levei. E quando ele fala aquilo, uma menina muito humilde sai de um barraco, né, magrinha, né, com um vestido bem surradinho, vem correndo em direção a ele e grita: me ajuda, minha mãe está morrendo. E ele, espantado naquela hora, corre para dentro do barraco e na cama encontra uma mulher em estado já terminal. E ele, com força sobrenatural, pega aquela mulher, carrega para o carro e eles vão até o hospital. E fazem todos os procedimentos, e sentados ali naquela sala de espera, aquela figura pequena, né, magrinha, mas com os olhos tão profundos e com um brilho fantástico, corre até ele, pega nas mãos e diz assim: muito obrigado, meu anjo, por ter salvado a minha mamãe. E ela conta que se ajoelhou desesperada, vendo a mãe morrendo, e fez uma oração dizendo: Deus, manda um anjo salvar a minha mamãe. E ele se emocionou de uma maneira tão grande que aquela dor que ele tinha no peito se foi. Brilhou no coração dele de novo a alegria, o ânimo, né? Como se ele tivesse recebido 1000 passes naquele momento, se alegrou. E na hora entra o pai também da criança e abraça ele,
agradeceu muito que estava longe da cidade, um desconhecido ajudar a família dele. E Joaquim saiu dali, olhou para fora, sentiu o perfume das flores, voltou de novo a escutar os pássaros cantando. Ele estava feliz. Um homem infeliz que perdeu a sua amada, num pequeno gesto de caridade, encontra de novo a felicidade. E ele vai para sua casa feliz, escutando até música que muito tempo não ouvia. Sentou de novo naquela varanda, com aquela paz fantástica no coração, porque é bom fazer a caridade. E quando retribuído é melhor ainda. E a voz de novo vem e disse: Joaquim, olha o pomar caindo nas frutas apodrecendo. Junta algumas coisas da tua horta e vai lá e distribui para aquelas pessoas humildes. E ele disse: que boa ideia. Foi lá, fez cestos, colocou no carro e foi até aquela favela miserável, de casa em casa distribuindo aquele cesto. E na última casa, quando ele entrega o cesto, sai um senhor de dentro da porta e abraçou ele, pegou nas mãos dele e disse: muito obrigado, meu anjo. Hoje eu andei por toda a cidade e não consegui emprego. Voltei para casa com o coração partido. Olhei para os meus filhos que mais uma noite ia passar fome e só me sobrou uma opção: rezar. E eu me ajoelhei e rezei, e por coincidência, dizia o senhor bate na minha porta me trazendo o alimento do dia para os meus filhos. E Joaquim ficou tão maravilhado num gesto tão pequeno que ele tinha feito, que as frutas caíam do pomar dele podre, e ele pôde fazer a caridade para aquelas famílias tão humildes. E aquilo foi tão grande, a fama de Joaquim ficou enorme na cidade, que chamavam ele de Joaquim, o anjo bom, pelas caridades que ele fazia. E ele voltou mais uma vez maravilhado para casa e ficou algumas semanas, até que uma tempestade veio enorme e arrasou a cidade. E ele pensou: eu vou ter que ir lá olhar como estão aquelas famílias. E desceu, e realmente chegou lá. Alguns barracos tinham sido desmanchados pelo vento, e ele, mesmo idoso, ajudou a consertar aquelas casas uma a uma, e algumas famílias não teve como reformar os barracos. E ele olhou aquelas crianças, aqueles idosos ali, e pensou: poxa, eu tenho uma casa lá enorme, moro sozinho, vou levar esses coitados lá para minha casa. E assim ele fez, colocou todo mundo, fez várias viagens e levou para sua casa. E lá, com aquelas crianças correndo, a felicidade era tão grande, parece que tinha luz de novo naquela casa. E ele feliz por aquela caridade. E aquilo também foi tomando, as notícias correm, e os amigos de Joaquim ficaram sabendo e foram lá, criticá-lo. Chegaram lá e olharam e disseram: olha, quanta gente pobre, você nem conhece essa gente, você trouxe para dentro da tua casa, podem ser marginais, podem fazer algum mal para você, e olha só, tu está dando comida para eles. Isso aí não ensina, tu tem que dar o peixe para eles pescar. Então colocaram todas aquelas críticas para Joaquim, não ajudaram em nada e foram embora felizes porque tinham feito a crítica, E Joaquim ficou com aquela dor no coração: mas será que eu estou realmente fazendo mal para essas pessoas? Eu só quero ajudar, eu me sinto tão bem, enfim, o que eu vou fazer? E sentou lá triste, já voltando aquela dor, aquela solidão toda. De repente ele pensou: não, mas se eu colocar essas pessoas para trabalhar no meu pomar, ajudar, eu não vou estar só dando comida, também vou estar ensinando eles podem vender as frutas, enfim, reconstruir as suas casas. Assim ele fez. Ele disse: olha que solução fantástica. E os amigos ficaram sabendo e voltaram lá de novo para semear a discórdia. Disseram: ah, Joaquim, tu é um velho muito esperto, botou essa gente toda para trabalhar para ti aí, para explorar, não pagar salário, e para ti davam risada, e foram embora de novo. Como na vida da gente acontece, muitas pessoas que vêm semear discórdia, depois voltam felizes para casa. E assim semearam no coração de Joaquim de novo aquela dor, aquele amargo: mas será mesmo? Estão pensando que eu quero mal para essas pessoas? Eu só quero bem, só quero a caridade. E ficou triste novamente, muito triste. E sentado na sua varanda, voltou de novo toda aquela dor no coração e aquela solidão. E só quem faz a caridade e recebe o desprezo é capaz de sentir. E ele ali amargurado, pensando na sua vida, quando de repente uma mão suave bate no seu ombro e no ouvido diz para ele: Joaquim, eu tive doente e você me conhece. Eu tive fome e você me alimentaste. Eu estive
na miséria, e você me ajudou. Cada vez que fizeste uma dessas coisas a um desses pequeninos, foi a mim que tu fizeste. Desde aquele momento, Joaquim nunca mais se preocupou com a crítica. Porque, enfim, a caridade estava plantada no coração dele. Essa foi a mensagem que Miguel Luiz me repassou num momento especial que era necessário para mim. E aqui nós não queremos ensinar ninguém, apenas partilhar uma coisa que é importantíssima para nós espíritas, que é a caridade. E a caridade é a nossa religião. E é isso que nós temos que fazer todos os dias, mesmo que os mensageiros da discórdia nos procurem nas casas para apontar que a nossa caridade não é completa. Mas é pior você pecar por omissão de ajudar do que você pecar em determinado momento auxiliando alguém. E a nossa religião, nós poderíamos ser de qualquer religião, mas nós escolhemos ser espíritas. Então a nossa prática do centro espírita nos fortalece para quê? Para praticar a caridade fora do centro espírita. A caridade material, a caridade de ouvir, de falar. Porque se nós, por exemplo, estivermos só no centro espírita, nós não estamos completos. Então esse é o grande dever nosso. E Joaquim descobriu tarde demais, quando não tinha mais nada na vida dele, a importância da caridade. E eu quis trazer uma história de amor, que de repente não tem muito a ver, para mostrar como o amor é capaz de mudar e fazer bem no nosso coração, e ele tem o mesmo poder que a caridade. Eles se completam nas palavras de Emmanuel, no livro Paulo Estevam, que o amor é o equilíbrio do universo. E eu trago para vocês tão verdade, que não é só a loucura da minha cabeça, isso da caridade, que Kardec diz que fora da caridade não há salvação. O espírita, outro espírita, Chico Xavier, a caridade é o amor e compreensão. Também outro espírito, Emmanuel, a caridade é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar a esperança. Esses são espíritas. Tudo bem, espírita é meio estranho mesmo, né? Espírita fala esse negócio de caridade. Muito bem, Madre Teresa de Calcutá não é espírita. Não se melhora a situação dos excluídos com guerras, revolução, violência, mas unicamente com a caridade. Francisco de Assis não foi espírita. A cortesia é irmã da caridade, apaga o ódio e fomenta o amor. De Miguel Luiz, o amor conforta e a caridade nos salva. Não há outro meio de nós espíritas subirmos, nos elevarmos, se não for através da prática cotidiana da caridade. E nós temos várias maneiras de praticar essa caridade. E hoje a minha humilde contribuição era esse pedido, que nós possamos, como espíritas, como os membros do Centro Espírita, à luz do mensageiro Gabriel, que a gente saia daqui como mensageiros dessa luz, como pessoas caridosas, melhoradas como seres humanos, praticando aquele pouco que nós podemos fazer, aquele mínimo, mas muitas vezes um olhar, um sorriso, um gesto pequeno faz uma diferença enorme. Eu poderia me estender sobre caridade, porque a gente faz caridade nas campanhas, a gente pega lá no nosso roupeiro aquelas tranqueiras e doa para as pessoas e fica tão maravilhado, né? Que caridade que eu fiz, muitas vezes a roupa mofada, a roupa suja, a roupa rasgada, achando que fez uma coisa boa, fantástica. Você só se livrou daquilo que te atrapalhava. Então nós temos que ter uma consciência plena do sentido de fé, religião. E ela tem o círculo que termina em algo chamado caridade. E eu queria agora, sem pretensão nenhuma, deixar para vocês um poema que tem quase 2000 anos, né? Está na Bíblia, e ela fala de amor, que diz assim: o amor é paciente, ele é bondoso, o amor não é invejoso,
O amor não se vangloria, não se enobrece. O amor, ele não se irrita. O verdadeiro amor não se alegra com a justiça. O amor tudo suporta, tudo crê. O amor verdadeiro sempre espera. E o meu desejo a todos vocês é que tenham amor na vida, amor na missão, amor todos os dias. Muito obrigado.